tarde a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo almoço, tenham se alimentado muito bem. Estamos de volta para as nossas atividades. Esta tarde, o segundo e último dia do terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Nós convidamos ao palco para essa atividade a senhora Lisa Jordan, diretora executiva da Fundação Bernard Van Leer. Nós convidamos também para moderar essa palestra o senhor Eduardo Queiroz, diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Senhoras e senhores, com a palavra, senhor Eduardo Queiroz. Boa tarde. Eu vou ficar de olho para ver se não tem ninguém dormindo agora depois do almoço, hein? Bom, é com uma grande honra que eu vou apresentar a nossa palestrante, a Lisa Jordan. Ela é diretora executiva da Fundação Bernard Van Leer. Eu vou improvisar um pouco, que tem uma escrita aqui, mas eu vou improvisar um pouquinho porque eu acho que tem mais coisa para falar. A Van Leer é provavelmente hoje a maior fundação e a mais antiga fundação que investe em primeira infância no mundo. Eles estão em 8 países, ela vai provavelmente falar isso, mas e é uma fundação que nós, da Fundação Maria Cecília, nos espelhamos bastante para trabalhar. E também temos a grande honra de sermos parceiros da Van Leer. A Lisa é uma executiva sênior no campo da filantropia, com vários anos de experiência no terceiro setor, fundações e governos. Tem formação na Universidade de Michigan e pelo Institute for Social Studies. É autora de múltiplas publicações em tópicos que envolvem globalização, sociedade civil e accountability de ONGs. E eu sou suspeito porque eu sou um fã dela, então eu gostaria de convidá-la para falar conosco. Por favor, Lisa. Bom dia. Tudo bem? Sorry, that's it for Portuguese. Oi, pessoal, isso é tudo que eu sei em português. É realmente um grande privilégio estar novamente no Brasil. Eu quero agradecer à Fundação por ter me trazido aqui. Eu adoro o Brasil. Pena que está chovendo hoje, né? Está chovendo hoje no Brasil. Eu achei que eu estivesse deixando a chuva lá na Holanda, onde ela pertence. Mas realmente fica mais fácil passar o dia na sala, né? Bom, eu tratarei de apresentar alguns exemplos a vocês sobre escalabilidade, avaliação e inovação no campo do desenvolvimento infantil, na primeira infância, para tratarmos de aqui sintetizar ou reunir muitas das coisas que foram ditas pelos outros palestrantes que me antecederam, mas eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a Fundação Bernard Van Leer para vocês. Queria pedir para levantarem a mão. Quem conhece a Fundação Bernard Van Leer, por favor, levante a mão. Ótimo, que bom. É um novo público hoje. Vamos ver o próximo slide. A Fundação Bernard Van Leer trabalha apenas com crianças pequenas. Nós nos dedicamos exclusivamente a isso. Trabalhamos no Brasil há 30 anos, mais ou menos. Eu mesma consigo passar os slides? Que bom. Ótimo, desculpem. Então, a Fundação Bernard Van Leer já atua há 30 anos aqui no Brasil, exclusivamente com
desenvolvimento na primeira infância e com outros países no mundo também. Nossa missão é melhorar as oportunidades para as crianças de até 8 anos, crescendo em circunstâncias econômicas e socialmente precárias. A Fundação Van Leer, na verdade, recebe financiamento da fábrica de embalagens Bow Van Leer. Portanto, inicialmente éramos uma fundação familiar. E nós atuamos com países em desenvolvimento, desenvolvidos. Não apenas trabalhamos no Sul, no hemisfério sul, mas também no hemisfério norte temos muitos programas. Temos aqui os nossos goals, as nossas metas estratégicas de 10 anos, que são reduzir a violência nas vidas das crianças, levar a qualidade no aprendizado a maior escala e melhorar a condição de saúde das crianças através de melhores condições de vida. Se considerarmos nos indicadores de saúde, este é o que recebe menor atenção e é por isso que hoje ele foi incluído em nossa agenda, nossa pauta. Eu quero reiterar o que temos feito em termos de desenvolvimento na primeira infância globalmente. E para os que já souberem, mas nós estamos, na verdade, vivenciando o que eu chamo de segunda revolução em termos de desenvolvimento infantil na primeira infância. Hoje sabemos de coisas que não conhecíamos há 5 ou 10 anos. Sabemos que as primeiras experiências, na verdade, são integradas aos nossos corpos e afetam a arquitetura cerebral. E ontem vocês ouviram isso no vídeo. Nós sabemos que tudo o que acontece nesses primeiros anos, nós levaremos física, emocionalmente, para bem ou para o mal, em nossos corpos ao longo de nossas vidas. E eu vou falar vou me deter um pouco aqui nesse slide para enfatizar as coisas que nós conhecemos hoje e que não conhecíamos antes. Esse estudo foi realizado em 2004. Na verdade, investigava adultos que tinham história de experiências negativas na infância. O objetivo do estudo era determinar se essas experiências aumentaram a probabilidade de esses adultos desenvolverem alcoolismo, abuso, de usarem drogas mais tarde em suas vidas. E, adivinhem, a resposta foi positiva. Todos os comportamentos não saudáveis eram mais presentes em adultos que haviam tido, sim, experiências negativas nos primeiros anos de infância. E o que vemos aqui neste gráfico é que estas experiências também aumentaram a probabilidade de eles virem a ter problemas de saúde na idade adulta, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, AVC, obesidade e câncer. A prevalência, um dos preditores para sabermos se a pessoa poderá ter câncer ou não é o fato de ela haver tido experiências negativas na infância. Imaginem, nós não sabemos disso há 10 anos. É algo que causa uma predisposição. Hoje temos muito conhecimento, vocês ouviram muito a respeito. Eu quero falar do impacto do novo conhecimento e como ele vem mudando nossa abordagem e a abordagem de outros especialistas nesta área. Estamos falando da revolução na área de ciências. Antes da revolução científica, nós achávamos que o aprendizado começava na escola. Falávamos de preparar as crianças para a escolarização, mas hoje sabemos que a aprendizagem se inicia no nascimento. Nós antes pensávamos, vamos focar na saúde e em educação. Hoje sabemos que, em realidade, nós devemos interligar todos estes aspectos. Antes nos concentrávamos mais no cuidado ou na educação. Fazíamos comparações, tínhamos primeiro um programa de alguns anos para cuidados infantis e depois focaríamos na educação, mas hoje sabemos que isso tem que ser um contínuo, tem que ser um processo contínuo e integrado.
Antes também falávamos do foco no cliente ou foco nos pais. Hoje falamos de uma abordagem que inclui as duas gerações. Não podemos consertar ou melhorar as coisas que acontecem na criança se não entendermos o ecossistema no qual ela vive. Ou seja, a sua casa, o seu lar. E antes também falávamos de transições. E eu também coordenei um programa de transição por muito tempo, da pré-escola para a escola, o ensino fundamental. E hoje falamos da continuidade, de 0 a 8. E talvez, inclusive, comecemos a falar sobre essa questão, considerando o período que antecede o nascimento. Temos que ver, então, poderemos considerar o crescimento do bebê no útero materno. Eu gostaria agora de falar um pouco da nossa programação. Como a nossa programação vem nos ajudando a ter escalabilidade através da avaliação. Então, eu vou falar da nossa caixa de ferramentas, nossa toolbox. Vocês verão que ela contém vários elementos do que nós ouvimos hoje pela manhã, ontem. E assim, falarei agora de como nós realizamos o nosso trabalho. Essa é a nossa caixa de ferramentas. É o que nós chamamos de ferramentas filantrópicas para ter um impacto maior. Ela contém o seguinte: se quisermos ter escalabilidade em desenvolvimento infantil, na primeira infância, teremos que considerar estes 6 valores como valores básicos. Isso aqui foi publicado no nosso site da McKinsey, um estudo, um diagnóstico da McKinsey, e vocês poderão encontrar as mesmas informações no Conselho Nacional de Filantropia, que fez também um levantamento entre financiadores, entre fundos, e encontraram resultados muito parecidos. Eu vou repetir várias vezes, vocês não precisam tomar nota, porque eu vou repetir 3 vezes. Então, vemos que é preciso ter todos esses componentes na nossa caixa de ferramentas para ter escalabilidade. Desenvolver conhecimento através de pesquisas, processos de documentação e avaliações. É preciso também ter modelos de entrega de serviços e documentá-los. Então, desenvolvimento de produtos e serviços e a entrega dos mesmos, tudo documentado. Ter grande capacidade e desenvolvimento de habilidades em diferentes aspectos entre diferentes partes interessadas ou pessoas que influenciam as vidas das crianças. Falamos, então, de treinamento e assistência técnica. Programas também de mudança comportamental, número 4. Falamos muito de comportamento dos adultos, dos professores, dos pais. Devemos considerar, portanto, a realização de campanhas de conscientização. 5. Desenvolver políticas, implementar as políticas. Muitos de vocês trabalham para o governo e sabem que isso aqui tem 2 aspectos, na verdade. É preciso primeiro estabelecer as políticas e depois passar pelo processo mais longo de implementá-las. E, às vezes, isso quer dizer fazer lobby, também dar autonomia, mais autonomia a diferentes stakeholders e organização. E o último, que é o mais difícil, na verdade, é ter um sistema ou infraestrutura que atuem como suporte. Pode ser uma estrutura governamental, uma rede social, uma instituição financeira, de acordo com seus objetivos. Mas, em nossa fundação, nós usamos essa caixa de ferramentas aqui para dar escalabilidade aos nossos programas. Bem, então, agora vemos aqui o mapa de resultados. Vocês conhecem, já ouviram falar do Outcomes Mapping, mapeamento de resultados? É mais ou menos, é uma técnica de avaliação, na verdade. Nós temos, então, a nossa caixa de ferramenta com aqueles 6 elementos que nós aplicamos a 3 metas que temos para 8 países. Vou usar o exemplo de Israel. O objetivo está na parte superior, em azul escuro, e os resultados que nós buscamos vêm abaixo. Temos 5 resultados.
para acesso universal à pré-escola de qualidade para crianças entre 3 e 6 anos. É um objetivo que temos para esse nosso projeto em Israel. E, então, nós elaboramos estes objetivos considerando o contexto específico de Israel na atualidade. As crianças que não têm acesso à pré-escola, mesmo que devessem ter esse acesso, e vemos também as maneiras através das quais trataremos de entender se estamos conseguindo atingir essas metas, cumprir esses objetivos ou não. Temos, então, uma comunidade específica de crianças, a qualidade de aprendizagem, de aquisição de conhecimento, a infraestrutura das escolas. Temos, então, questões aqui que passam pelo governo, a infraestrutura, a proporção. Escolas, supervisores devem diminuir, novamente, isso passa pelo governo, pela esfera governamental. Também buscamos maiores investimentos financeiros em pré-escolas, que podem vir do setor privado ou do governo. Então, quando iniciamos esse trabalho em educação infantil, desenvolvimento na primeira infância em Israel, consideramos este contexto. Não se assustem agora com esse slide. Esta é a teoria da mudança. A Beverly tinha tudo bonitinho, organizado, né, alinhado, mas para nós a realidade não é assim. Então, quando já em posse de nossas ferramentas e conhecendo o contexto no qual vamos trabalhar, por exemplo, em Israel sabemos que precisamos de pré-escolas para crianças entre 3 e 6 anos, nós buscamos formas através das quais poderemos resolver o problema. Temos aqui, então, a teoria da mudança para melhorar o índice de nutrição entre as crianças em Negev. Então, vemos lá o objetivo em azul, né? Entre as crianças beduínas. As estratégias estão em rosa, nas laterais. Sabemos que precisamos de planos, planejamento da comunidade, por parte da comunidade. Temos que ter a defesa também em nível municipal, estadual, para melhorar os serviços e a infraestrutura. Os resultados estão em verde. Eu sei que tem todas essas flechas que podem confundir vocês, mas são as coisas que devem acontecer ou mudar na comunidade. Então, as teorias de mudança podem parecer complexas, mas são ferramentas que nos ajudam muito no processo de comunicação, no momento de falar, explicar quais são nossos objetivos e os investimentos necessários. Todos os objetivos que temos nos países têm um mapa como este, que vocês podem encontrar no site. Não é segredo para ninguém, eles estão lá, disponíveis para consulta, e esperamos que as pessoas tenham interesse em trabalhar conosco para que a mudança ocorra. Então, falamos aqui da escalabilidade. Vemos as nossas técnicas de avaliação. Para avaliar se as teorias da mudança estão funcionando, se as nossas estratégias estão tendo o impacto esperado, nós trabalhamos com esquemas como este. O esquema de avaliação para reduzir a desnutrição infantil entre as crianças beduínas. Então, fazemos as avaliações com relação à condição, ao estado de saúde das crianças, para determinar quais serão os investimentos necessários e quais têm maior custo-benefício. Temos 3 ou 4 alternativas para melhorar o estado de saúde ou o índice de desnutrição, e vamos analisar cada um individualmente e ver qual seria mais adequado. Muitos dos financiamentos que fazemos para realmente promover a mudança nos parecem ser uma abordagem realmente fundamental. Em alguns casos, avaliamos um pacote completo de financiamentos para vermos como esse pacote vai influenciar a entrega de serviços e investimentos. Neste mapa, vocês verão que temos as mudanças esperadas em rosa, os resultados em rosa, metodologia em várias cores no centro e as perguntas em marrom. Está marrom na tela? Mais ou menos, né? Não muito marrom. Vocês vão achar que eu sou daltônica. Bom, então vemos que em vermelho temos avaliação de financiamentos
para a defesa de programas. Queremos, então, tratar de fazer com que a comunidade fale de suas necessidades. Temos uma equipe de consultores que são terceirizados, são as pessoas que vão avaliar tudo, analisar tudo o que nós fazemos e determinar se realmente as nossas ações estão alinhadas com as necessidades da comunidade. Vão analisar os nossos investimentos. Fazemos estudos de caso também de alguns municípios escolhidos para ver se teremos o efeito esperado em cada região geográfica e temos as avaliações individuais. E também que vão depender do tipo de veículo, de financiamento. E as perguntas estão em verde. Então, temos aqui a nossa estrutura de avaliação, que é somativa, formativa e está em desenvolvimento. São os 3 tipos de avaliação que nós vimos hoje pela manhã, que estão incluídos neste processo. Mais tarde poderemos ver como isso funciona. Pode ser um processo simples, espero que alguém tenha a resposta, eu não tenho. Então, é assim que a avaliação é usada na Fundação. Ela é uma ferramenta de aprendizagem e não de monitoramento. Nós temos nosso plano estratégico e a avaliação específica, temos a estrutura de gerenciamento, as decisões de gerenciamento, temos a avaliação também, que se relaciona, estão todos interligados, e assim poderemos fornecer as orientações à Fundação com base nas lições aprendidas ao longo das atividades. Todos os anos, as pessoas encarregadas de fazer os financiamentos e investimentos têm que elaborar um relatório, que vai permitir que nós ajudemos quais foram as mudanças, os resultados atingidos, o que eles aprenderam com aquela avaliação e como podem mudar essa abordagem como resultado das mudanças do contexto, do que aprenderam no processo. Eu peguei este slide emprestado, os principais propósitos da avaliação. Então, da Itália, na verdade, a grade curricular. Realmente acho muito importante, interessante falarmos de como podemos usar a avaliação. Temos no eixo vertical, o currículo testa e valida as políticas inovadoras, gratifica as melhores práticas e apoia as instituições. A avaliação ou unidade estratégica tem por objetivo prestar contas, se estamos fazendo o que dissemos que íamos fazer, também tem por objetivo a aprendizagem e compartilhar o conhecimento. Então, este é o eixo horizontal. Agora eu vou falar um pouco sobre a escalabilidade. Então, temos as ferramentas, né? Aqui temos as nossas ferramentas que vão na nossa caixa. Temos alguns resultados das nossas experiências nos últimos anos. Então, em aprendizagem na primeira infância, nós conseguimos aumentar os orçamentos alocados para o desenvolvimento na primeira infância no Brasil, Peru e na Holanda. Conseguimos também atrair novos investidores, a Barestaneira, a UBS, Arena AUBS, por exemplo, a Clinton Global Initiative. Começamos a trabalhar com organizações parceiras para a formação de escolas que ofereçam a oportunidade para as crianças aprenderem, se escolarizarem falando sua língua materna, como no caso da Índia, o Disha. E conseguimos também incorporar na Convenção dos Direitos da Criança os direitos à brincadeira, ao brincar. E foi algo que nós comemoramos muito. Eu não vou ler tudo o que está na tela, mas gostaria de pedir para vocês lembrarem que temos aqui 3 objetivos. Então, pensem ou digam para quem estiver ao seu lado quais dessas ações vocês acham que é escalável ou que é um resultado da escalabilidade. De todos estes resultados que temos aqui na tela, qual é um resultado que foi escalado? O que é escalável? Essa é a minha pergunta. Então, temos a aprendizagem na primeira infância, a redução da violência e condições de vida ou moradia. Então, vou passar para o próximo slide. Na Holanda, por exemplo, a prevenção de... conseguimos evitar que os pais chacoalhem os filhos, por exemplo. Esta é uma lei
na verdade, agora, que foi implementada na Holanda, um programa preventivo, um programa positivo, de uma abordagem positiva com os pais, com relação a como devem criar os filhos. Vocês conhecem o Shaken Baby? Então, é quando é a síndrome do bebê sacudido. Você acaba sendo muito brusco com o bebê, sacudindo o bebê, e aí o cérebro dele, na verdade, é sacudido dentro do crânio e é danificado. Os pais não têm noção do que pode acontecer, de quais podem ser as consequências para aquele bebê. E por que esse programa é escalável? É escalável porque ele ganhou escala nacional. Alguém me perguntou se nós temos um programa nacional para o desenvolvimento na primeira infância no Brasil. Na Holanda é um pouco mais fácil, porque é um país que tem o tamanho de São Paulo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a caixa de ferramentas. Foi um caso relativamente fácil, a primeira coisa que eu devo admitir para vocês. Nós analisamos o problema, começamos então pela pesquisa. Pesquisamos este problema no nosso país, na Holanda. Documentamos as soluções para esse problema, encontradas em outras partes do mundo, e traduzimos essas soluções para o holandês. Pegamos programas internacionais, olhem o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, e eles foram traduzidos. E, além disso, nós também escaneamos, analisamos todas as avaliações disponíveis sobre o Shaken Baby, o bebê sacudido, e os programas, e foram traduzidos também para o holandês, que é o primeiro ponto que temos aqui, desenvolver o conhecimento. Depois, fizemos um estudo piloto. Fizemos uma demonstração com base na infraestrutura de saúde existente na Holanda, em 3 cidades. Ou seja, trabalhamos com a infraestrutura de saúde existente, convencemos 3 municípios a nos ajudarem a dar andamento ao programa. E prestem atenção no número 6, porque nós não construímos a infraestrutura, usamos a infraestrutura existente, herdada. Bom, treinamos as enfermeiras nos hospitais e as doulas. Vocês têm aqui as doulas. As doulas são as mulheres que vão... temos uma doula aqui. Muito bem. Então, é como se fosse uma parteira, né? Que vai até a casa da família. Temos mais doulas aqui? Muito bem. Então, nós treinamos as enfermeiras, as doulas e babás a como lidar com os pais e falar com eles sobre esta campanha da síndrome do bebê sacudido. Fizemos esportes para o rádio, sempre dirigidos aos pais. Tínhamos que trabalhar, tínhamos 2 stakeholders, precisávamos de 3. Então, eram os pais, as enfermeiras e as doulas. Número 5. Nós fizemos uma campanha de lobby muito silenciosa, muito discreta, no Ministério de Saúde e Bem-Estar Social, que acabou se transformando em uma lei. Não foi uma campanha, portanto, barulhenta. Algumas enfermeiras foram lá no Ministério de Saúde e Bem-Estar Social, fizeram seu lobby. E o ombudsman, na verdade, nessa área infantil, foi de grande ajuda para nós. E assim nós escrevemos algumas partes dessa lei e acabamos conseguindo implementar esta lei da síndrome do bebê sacudido. Foi um caso relativamente fácil, porque o programa salvou vidas, mas também reduziu custos para o Estado, porque toda vez que uma criança era lesionada, machucada, por ser sacudida pelos pais dessa forma, o custo social de saúde era altíssimo. Assim, também tínhamos esse argumento econômico. Então, isso demorou apenas 2 anos, 2 anos e meio, foi muito rápido. Para podermos implementar uma caixa de ferramentas e ter mudança escalável, 2 anos e meio é um período curtíssimo. Incrivelmente curto. Agora eu vou falar de um caso muito mais difícil, que é do Quênia. Notem que nós trabalhamos no Quênia durante 40 anos. Gastamos 30 milhões de euros nesse país. 45 milhões de dólares, aproximadamente. Um pouco mais, talvez, eu sou péssima de matemática. Então, foi um caso muito mais difícil. O resultado desse caso no Quênia, vou dizer já a vocês, este é o único país na África
que tem uma provisão constitucional para acesso universal à pré-escola para a primeira infância. É o único país em todo o continente africano. Bom, e isso aqui aconteceu há 2 anos. É importante que vocês saibam. Após 40 anos de trabalho no país, nós conseguimos estes resultados há 2 anos. Na verdade, havia já uma infraestrutura de aprendizagem no país. Nós assumimos o papel do Estado e depois devolvemos essa estrutura para o governo do Quênia durante um período de 40 anos. Quando nós chegamos no país, em 1971, não havia educação formal em nenhum local do país, programas de formação em educação infantil. Agora, há instituições que sim oferecem certificados na Kenyatta University, a universidade, que na verdade, inclusive, tem uma pessoa que tem um doutorado em educação infantil, em desenvolvimento da primeira infância, que ministra o curso. E isso também teve participação do Banco Mundial. É um dos motivos do sucesso do programa. Foi realmente um financiamento de $30 milhões que deu cobertura de 60% para as crianças. Então, realmente veio muito financiamento de fora do Estado. Vamos voltar um pouquinho aqui para a caixa de ferramentas. Então, vamos lá. A pesquisa começou no Quênia em 1971 e não havia terminado até 1980. Foram 10 anos de pesquisa sem usar o Google. O Google nem existia em 1971, certo? Então, nós trabalhamos em parceria com uma organização quasi chamada Kenya Institute of Education. O Instituto Quênia de Educação era parte governamental e recebia também financiamento. Dentro da instituição do Quênia de Educação, eles criaram um Centro Nacional para a Educação na Primeira Infância, que começou a implantar uma série de tipos de panfletos, né? Eles começaram a publicar em 17 línguas diferentes, desenvolvimento de currículo, diretrizes, coisas assim, que combinava conhecimentos, o desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de produtos, não havia nada, e desenvolvimento de capacidade e aprimoramento. Eles criaram uma infraestrutura nacional de treinamento, um treinamento para profissional, ou seja, não eram professores certificados, não tinham passado pelo currículo tradicional. É mais barato, não é tão complicado. Isso ajudou a escalar tudo pelo país afora. Porque se nós tivéssemos de esperar pelos professores tradicionalmente educados e certificados, levaria muito mais tempo para conseguir essa escala. E provavelmente o currículo não estaria correto, porque seria um currículo de alfabetização e números e ensinado de uma maneira que a gente sabe que não funcionaria para as crianças. Então, o Instituto Nacional desenvolveu sua própria literatura, um currículo próprio, e eles começaram a desenvolver centros distritais para educação na primeira infância. Esse era um modelo absoluto, em que você começa pelo centro, na capital, e aí você cria uma instituição, e esta instituição passa, então, a criar instituições regionais, que, por sua vez, começam a criar instituições em cada cidade, em cada estado. Então, você tem uma cobertura nacional. Esse foi o 6º passo. Nós construímos a infraestrutura. Então, o número 6, às vezes a gente pode usar a infraestrutura que tem, às vezes precisa construir. A etapa número 5, que é o desenvolvimento da política e implementação, só conseguiu sucesso em 2011. Nós temos um subsidiador muito paciente, né, com 40 anos de espera aí. Então, Quênia agora tem um modelo em escala, mas tem uma falha básica, fatal. E eu vou contar a respeito dessa falha para que isso não se repita no Brasil. Não organizamos o lado da demanda.
Então, nós só pensamos na entrega, né? Vamos fazer o currículo, vamos fazer os centros, vamos fazer o treinamento, e não fizemos nada para construir a conscientização, um corpo de paz, uma demanda capaz de garantir que a qualidade desses programas fosse garantida. Então, hoje, embora o Quênia tenha um serviço no nível nacional, eles têm os serviços de pré-escola para todos os países, eu não mandaria meus filhos para lá. Por que não? Porque não há ninguém lá para garantir a qualidade do sistema para as crianças. Então, a lição que nós aprendemos com o Quênia, que é uma lição que pode ser aplicada em qualquer parte, enquanto vocês estiverem construindo essas grandes ferramentas, currículos, serviços técnicos, ao mesmo tempo nós precisamos pensar em quem vai garantir que quando vocês saírem, haverá um corpo, um órgão de stakeholders que se importam com a qualidade. Então, quem irá fazer? Então, nós vamos cuidar tanto do lado do suprimento, da entrega, quanto da demanda. Então, embora nós tenhamos cometido esse erro, existe uma infraestrutura, nós temos esse treinamento e o ministro assumiu a responsabilidade pela entrega dessa educação. Na Polônia, a coisa foi mais fácil. Nós ficamos lá durante 20 anos, foi bem mais fácil, e só gastamos 5 milhões de euros. Mais fácil. Nós tivemos muita sorte na Polônia, né? Ninguém fala isso, mas realmente nós tivemos muita sorte, porque na Polônia, agora nós temos 90% das crianças até 9 anos na escola. O nosso foco eram as áreas rurais, onde é mais difícil conseguir educação de primeira infância. Tivemos um excelente parceiro para desenvolvimento adequado, mas a sorte que eu falei é que em 1990, quando caiu o muro em Berlim, todas as agências do mundo estavam dispostas a investir na Europa do Leste naquele momento. E porque nós tínhamos tido muita experiência na construção de programas educacionais de pré-escola, a nossa organização parceira conseguiu alavancar 30 milhões de dólares da União Europeia. Então, eles conseguiram fazer um lobby de muito sucesso, fizeram uma campanha para esse ato, essa lei da educação. Então, na verdade, o governo teve de se comprometer a mudar a lei para que depois eles investissem. E hoje, 90% das crianças estão cobertas e o dinheiro veio de fora. Então, essas são as minhas 3 historinhas a respeito de como nós colocamos a nossa caixinha de ferramenta filantrópica a trabalhar para esses fins. Alguns elementos do sucesso. Quando nós fizemos uma avaliação somativa em 5 países com os quais estávamos envolvidos já há muito tempo, e se vocês perguntarem aos nossos parceiros o que levou ao sucesso, né? Qual foi o comportamento, eles vão falar isso aqui. Houve muita flexibilidade da nossa parte, houve um comprometimento muito grande com as crianças com deficiência, muita coleta de dados empírica, nós estávamos dispostos a assumir riscos, contextualizamos os nossos métodos, ou seja, os adequamos às culturas onde estávamos localizados, disseminamos informações e continuamos comunicando e disseminando informações em várias línguas com frequência. Nós temos uma estratégia de defesa de direitos e campanhas. Nós mudamos da situação nacional para local e assim por diante. Então, esses são alguns elementos que foram muito úteis na nossa abordagem. Esse é o meu filho, eu tenho muita saudade dele, então eu resolvi colocar uma fotografia dele aqui. Ele está rindo porque ele está com uma florzinha no cabelo e ele diz que é uma coisa que só as meninas fazem. Então, eu acho que isso é uma inovação da parte dele, né? Eu quero falar sobre mudanças no campo e as inovações que vêm. Então, foi uma boa desculpa para colocar meu filho aqui na tela, o Oliver.
Então, vamos lembrar todas as mudanças que nós vimos nas abordagens dos especialistas. Cuidado versus educação, agora nós temos cuidado e educação. Então, era pais e crianças, agora pais ou crianças, agora é pais e crianças. Então, as novas ciências nos permitiram entender a natureza integrada do desenvolvimento da primeira infância. Em vez de nós tentarmos encontrar uma fórmula especial, mágica, nós começamos a pensar como integrar os sistemas, como construir serviços que sejam custo-eficientes, porque quando a gente os integra, eles passam a ser custo-eficientes. E, na verdade, nós não somos muito bons nisso como especialistas, né? Talvez o Brasil seja o lugar onde a gente se especialize nessa área. Essas são as mudanças na abordagem dos especialistas. O Banco Mundial recentemente desenvolveu um sistema que se chama Sistema Saber. É uma abordagem para melhores resultados educacionais. Eles querem resultados educacionais. Isso que eles estão tentando medir. Olhando aqui, vocês vão ver que existe saúde, nutrição e educação. Os três componentes do modelo Saber. Então, eles avaliam a educação, mas, na verdade, eles incorporam uma série de outras intervenções. E, por causa de um lobby que nós vimos realizando desde o ano passado, eles também agregaram a violência a esse processo. Então, eles também vão coletar dados sobre a violência na vida das crianças. Este é um bom exemplo do que eu quero dizer quando eu falo em integração. É uma abordagem nova, inovadora, na forma de ver o desenvolvimento da primeira infância. Existe uma outra abordagem que a OMS, junto com a Unicef, desenvolveram. Essa é um pacote Care for Development, que também é uma abordagem integrada, muito boa. É um programa escalável, que integra todas as necessidades da criança, é muito simples e pode ser implementado nacionalmente. É uma nova inovação. Então, o ministro da Educação da Bahia, Salvador, ele falou que realmente é importante olhar para esse pacote, porque nós temos componentes em várias áreas. Então, esse é o manualzinho do Care for Development, o manual do participante. Esses são dois tipos de mudanças que estão acontecendo no campo. As pessoas estão tentando ver como juntar as coisas para as crianças, como fazer tudo se encaixar. Mas existem outras coisas. Existe uma ênfase renovada no foco dos mais jovens e os seus pais. Então, uma abordagem de duas gerações. Por quê? Por causa daquilo que nós aprendemos ontem. Existem 700 conexões neurais por segundo acontecendo no cérebro da criança. Então, a criança precisa ter toda essa fiação feita da forma correta. Então, precisamos cuidar muito bem das crianças de 0 a 3 anos. Há uma nova ênfase nos pais, tentando ver como nós podemos trazer os pais para a criação dos filhos em um estágio mais precoce. Eu fiz uma outra apresentação e eu falava sobre o nível de testosterona decrescendo quando os homens seguram bebês. Eu não vou fazer essas piadinhas hoje aqui, mas, aliás, esse é um pai brasileiro, né? Uma foto do Rio de Janeiro. E há uma nova ênfase na redução da violência. Esse é um desenho de Santa Maria, ela diz aqui no Rio. É uma pesquisa que nós fizemos. As crianças ficam com memórias muito intensas da violência pública que elas testemunham. Isso aqui não é violência doméstica, é violência pública que elas percebem e é muito forte. Então, nós precisamos focar nas soluções. Todos nós sabemos qual é o problema. É um problema realmente muito sério e, na verdade, há algumas soluções que servem, que funcionam para evitar que a violência atinja a vida das crianças. Esse é um grupo de Chicago e eles têm uma forma muito eficaz de reduzir os homicídios em 56% e outros casos de violência em 34%. Aqui precisamos focar nas soluções. Então, essas são algumas áreas
nas quais o campo de educação de primeira infância está mudando. Então, foco das crianças de 0 a 3 anos, foco nos pais, o papel dos pais e o foco na prevenção e na redução da violência na vida das crianças por causa do estresse tóxico e por causa dos efeitos que esse estresse tem sobre o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças. Alguma pergunta? Bom, eu vou deixar aqui para o Eduardo. Tem pergunta ali na plateia. Também gostaria de saber se tem alguma pergunta da internet. Pessoal que está assistindo na internet, em inglês ou em português, a gente está aguardando suas perguntas ansiosamente. Bom, o Miguel Velasquez, nosso amigo, Miguel é do Ministério Público. Okay. Como fazer inovações quando os setores conservadores, ele pôs entre parênteses religiosos, assumem muitas ações na área da infância, inclusive detendo poder político no Estado? Você prefere que eu faça mais perguntas e depois você responde? Ok? Ok. Good. Essa veio sem nome. Como os diversos países estão incluindo na agenda política o tema da primeira infância? Acho que aí a percepção da Van Leer, talvez nos países que vocês estejam trabalhando. Então, se você quiser também dar uma visão mais global, que eu acho que você viaja bastante pelo mundo, né? E uma outra pergunta que também veio seu nome é como combinar inovações e mudanças nas políticas da primeira infância. E depois eu também tenho uma pergunta, mas... Later. Ok. Eu queria entender um pouco o quão fundo a Van Leer vai nos países que vocês atuam, já que vocês normalmente trabalham com parceiros. Vocês procuram parceiros que conhecem um país, e quanto a Van Leer realmente procura analisar esse parceiro e entra, às vezes, num advocacy, que às vezes tem alguns problemas políticos, e a Van Leer, o quanto vocês estão dispostos a se envolver em colocar o nome da Van Leer em jogo nessas diversas... Porque essa é uma dúvida que acho que nós todos temos aqui no Brasil, quando a gente começa a entrar para trabalhar com o governo, município, estado ou governo federal, de envolver o nome da fundação em algum problema aí mais grave, né? Bom, eu vou responder as perguntas 1, 3 e 4. Depois eu volto para a pergunta número 2. Então, todos os contextos onde nós trabalhamos, principalmente em lugares como Israel, o setor religioso tem uma influência muito grande na educação. E eu acho que não dá para dizer o quanto esse poder é forte, tanto por parte dos rabinos, dos imãs, sobre educação. Então, nós chegamos ali no centro da fera, né, na barriga da fera. Nós decidimos tentar educar rabinos, nesse caso, né, que eu vou mencionar, a respeito do que pode acontecer com um menino quando ele tem de sentar à mesa aos 2 anos e aprender os textos sagrados.
Então, nós não chamamos outros especialistas em educação, mas sim especialistas em saúde, né? Nós queremos resolver uma coisa no campo da educação, mas nós fomos falar com o pessoal de saúde para nos ajudar. Fomos diretamente aos hospitais que atendem a comunidades ortodoxas de judeus e encontramos especialistas em desenvolvimento que estavam tratando esses meninos com problemas. É uma história enorme, compridíssima, mas nós conseguimos lidar com o poder político detido pelo setor religioso. Então, o que a gente faz? A gente vai dentro do setor e busca aliados aí. Então, você tem que entrar dentro e achar pessoas que conseguem trabalhar com você, porque eles têm a mesma preocupação pelas crianças que nós temos, que vocês têm, porque todo mundo ama as crianças, né? É uma forma de... Você vai encontrar aliados, né? Mesmo que sejam os imãs, os rabinos, os padres mais poderosos do mundo, vai haver pessoas lá dentro. E se vocês quiserem falar sobre isso mais tarde, eu, com o maior prazer, conto essencialmente o que nós fizemos. Nós ensinamos os rabinos como jogar esse jogo. Bom, combinar inovações e mudanças na política. Eu não acho que essa combinação funcione de cara. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer. Se você disser, eu tenho uma inovação, em primeiro lugar, você precisa provar que essa inovação irá funcionar antes que você leve essa inovação para um político, para um legislador. É aí que nós entramos. Nós temos capital de risco. Peça a nós que usemos. Capital de risco é aquele tipo de capital que, se você tentar alguma coisa, o Estado não perdeu 30 milhões de dólares com esse erro, com esse equívoco. As inovações são coisas que você faz antes. Então, você precisa ter uma avaliação de desenvolvimento, essa apresentação que nós vimos hoje de manhã, e aí você trabalha para explicar como é que se faz a propriedade da coisa, o piloto em uma segunda cidade, uma terceira cidade. Mas você tem certeza que funciona no primeiro lugar, né? Então, é um processo de 2 etapas, eu acho. Eu tenho certeza que outras pessoas vão discordar, vão achar, não, você precisa ter esse sentimento de propriedade desde o início. Mas, na verdade, se você não sabe se vai funcionar ou não, você precisa tentar primeiro num espaço seguro. Então, até que ponto a fundação está disposta a arriscar a sua reputação, a sua marca e se envolver no discurso político, né? Não é só problema, mas o discurso político. Olha, no começo da década de 70, até 1985, a fundação estava totalmente disposta a colocar o seu nome em tudo que fazia, se envolver em processos políticos, porque, na verdade, ela já estava envolvida em processos políticos, porque nós temos fábricas em todos os países onde nós trabalhamos, e o dinheiro vinha de uma infraestrutura corporativa. Então, nós tínhamos pessoas lá dentro que conheciam o contexto e pessoas que sabiam o que era seguro e o que não era seguro fazer. Lá por 85, o conselho mudou, as pessoas começaram a ficar um pouco mais inseguras e a fundação começou a seguir a sociedade civil. Isso aconteceu em vários campos. Hoje, nós estamos voltando ao modelo dos anos 70. Estamos tentando usar a nossa reputação, o nosso nome, a nossa marca para alavancar as mudanças para crianças de uma maneira que nós não fazíamos há muito tempo. Então, nós estamos mais dispostos a ir fundo, por assim dizer, e nos juntar a vocês nessa proposta, nessas campanhas, nessa advocacy, né? Nessa briga por direitos, né? Nós vamos dizer, olha, nós temos essa experiência, vamos usá-la. É por isso que nós temos agora publicações também em espanhol, em inglês, em holandês, porque nós estamos querendo aprofundar esses contextos. Se você puder me ajudar a lembrar qual era a segunda pergunta, eu agradeço. Oh, it's about, sobre como os países estão incluindo o tema da primeira infância nas suas agendas políticas. E no caso, eu entendo que mais para a Van Lia. Many
Muitos países no mundo todo estão, na verdade, incluindo este tema nas suas agendas hoje. É realmente um tópico sexy, digamos assim. Desculpem aqui o termo, mas é verdade. Por quê? Porque existem informações novas muito interessantes, coisas que nós não sabíamos antes. Isso vem ganhando grande importância. O Obama tem um programa importante para crianças de 4 anos na Europa, apesar de estarmos enfrentando um momento de austeridade terrível, os serviços sociais vêm só sendo cortados, mas não há cortes para as crianças mais novas. Como a síndrome da criança sacudida, esse programa de prevenção, ele foi aprovado há 2 anos, em meio a uma crise financeira. E acontece também que, na verdade, as justificativas econômicas são tão bem articuladas que podem ser, deixa-me aqui recolocar, pode ser considerado, na verdade, uma redução de custos, um gerador de receita. Cada dólar investido nas crianças menores significa $7 de retorno, pelo menos. Mas o truque é fazer com que os políticos consigam pensar além das próximas eleições, o que é muito difícil. Mas, na verdade, o argumento econômico para o investimento, a favor do investimento, existe. O argumento social existe. Ou seja, são os tipos de argumentos que nós temos que usar, temos que colocá-los em um pacote, dimensioná-los. Temos, portanto, o lado da demanda é tão importante como o lado da oferta. Não se trata de ter o melhor programa, mas sim encontrar maneira de vender a ideia. Eu acho que I think ninguém levantou nenhuma plaquinha, então mais 3 perguntas. A Cisele pergunta: no caso do Quênia, fiquei preocupada com a sua fala sobre não ter tempo para fazer a formação dos professores e já saber que isso não seria, acho que seria ou sairia de boa qualidade, Vejo que é importante fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, ter alternativas, mas melhorar as competências dos professores de forma oficial, habilitando-os. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta vem da Ana Chiesa. De que forma o conhecimento sobre a implementação das inovações foi incorporado pelas universidades na formação dos profissionais da saúde e educação? E uma última pergunta, que aí eu acho que vai te agradar bastante também, é como tem sido o enfrentamento à violência aqui no Brasil e em outros países, considerando o avanço das drogas em todas as cidades. Acho que é isso que você... no mundo todo. Muito bem. Respondendo à primeira pergunta sobre o Quênia, o Quênia tem, na verdade, hoje já um programa de certificação para a educação na primeira infância e um curso de doutorado. Então, agora sim, eles já têm isso. No início, nós fizemos o seguinte: trabalhamos com pais e profissionais, pessoas que já atuavam como cuidadores de uma forma ou outra. Nós, então, apresentamos o currículo para essas pessoas através do Instituto de Educação do Quênia. E assim pudemos começar a divulgar o conhecimento sobre desenvolvimento da primeira infância e educação por todo o país. Eu não quis dizer que não seria importante ter indivíduos altamente capacitados, com formação apropriada, trabalhando, atuando em desenvolvimento na primeira infância. Claro que isso também é importante, mas nós decidimos, assim como em outros países, como o Peru, aqui, a Irlanda, na Holanda também, na Turquia, nós decidimos começar trabalhando com as pessoas que já trabalhavam com crianças e fornecer a essas pessoas o embasamento para se desenvolverem de forma mais científica e, assim, estimularem as crianças pequenas de forma adequada. Nós temos um programa na Jamaica que já foi estendido a 8 países no Caribe que trabalha com paraprofissionais,
com adolescentes de 17 e 18 anos e enfermeiras. Eles vão às casas das famílias. Ou seja, é importante, claro, ir à universidade, receber certificados, mas nem sempre é o primeiro passo que nós vamos dar em termos de custo-benefício. Talvez seja o segundo ou terceiro passo, pelo menos na nossa experiência. Talvez vocês tenham outras experiências diferentes. Agora, com relação às universidades, como é que elas realmente vão incorporar o conhecimento, a educação sobre crianças pequenas? Hoje é diferente falarmos sobre esses aspectos, muito diferente do que tínhamos há 40 anos, 30 anos. Por quê? As universidades gostam de estar envolvidas com assuntos de alta tecnologia, como genômica, todos os equipamentos de ressonância magnética para verem imagens do cérebro, etc. Elas gostam muito dessas coisas. E assim, podemos, na verdade, falar com as universidades, vamos lá ver os laboratórios, eles compram equipamentos de 50 milhões de dólares que nós podemos usar também em nosso campo. Existem caminhos para também incluirmos as universidades, se ligarmos à primeira infância, a essas novas tecnologias, ao desenvolvimento científico, aos avanços científicos, que realmente estão mais ligados aos incentivos de mercado do que desenvolvimento infantil. Portanto, hoje, nós podemos usar argumentos que não teríamos há 10 anos com as universidades. Existem universidades sociais, faculdades que buscam formas de realmente treinar as pessoas para a empregabilidade. E esta é uma área que oferece oportunidades de emprego. É um campo que tem muita oportunidade de trabalho. E devemos lembrar disso quando formos falar com as universidades, sobre o porquê elas devem abrir centros específicos para o desenvolvimento infantil. Eu usaria os argumentos econômicos, também falaria desse aspecto científico, o avanço tecnológico, se eu fosse hoje pedir para uma universidade se envolver em nossos projetos. Não teria esses argumentos há 10 anos, como eu disse, mas hoje eu usaria exatamente esses argumentos. Sobre a violência no Brasil, um dos motivos pelos quais nós decidimos focar na questão da violência tem a ver com os níveis de violência, as taxas de violência na sociedade brasileira. Nós sabíamos que realmente teríamos um campo fértil nessa área aqui no Brasil para trabalhar, porque é uma questão que vem retardando a capacidade das crianças de crescerem e atingirem o seu potencial. E nós temos muita experiência nas favelas e outras regiões no Brasil, onde já trabalhamos há muito tempo. Temos alguns projetos piloto em andamento. Um chama-se Favela News, que está indo muito bem. Um é com a Promundo, uma campanha para os pais, voltada para os pais, com financiamento do governo holandês. Nós temos também projetos de pesquisa sobre as formas de violência mais importantes e mais difíceis para as crianças de São Paulo, creio, né? É isso. E temos realmente um altíssimo nível que atingimos nessa pesquisa e nós vamos replicá-la em outros países. Dentro de 10 anos, vamos ter muitos resultados sobre essa questão. A prevenção e redução da violência. Não estamos falando de construir sistemas de proteção social através do governo. Estamos falando de prevenção e redução da violência, do nível de violência a qual as crianças estão expostas. Still no sign about the time, so... Eu tenho uma pergunta, Lisa. Eu vou agora fazer uma pergunta minha. Tem outras perguntas também, mas eu vou incluir a minha aqui na história. Vocês têm uma experiência interessante no Peru, de uma televisão na web focada em primeira infância. Eu gostaria de saber como é que está funcionando. Eu acho que isso é bem inovador. E se deu certo, não deu certo, se vocês estão conseguindo sensibilizar aí as pessoas. Pois eu tenho uma outra pergunta aqui, que não é de fácil resposta, mas quais os meios para garantir a continuidade da qualidade
de uma proposta depois que acaba um projeto. Acho que é bem genérica, mas respeitando, se você conseguir responder. Uma outra pergunta também que é como bons projetos para a primeira infância podem ganhar escala e como trazer a inovação para acho que deve ser para o projeto. Não entendi bem o que está escrito. E, por último, quais as ações dentro das políticas públicas voltadas à primeira infância dão um resultado mais eficaz e promovem uma maior transformação da criança? Também bem difícil para responder. Okay. The question of scaling. To me, there are two ways in which you can scale a good model. I'm going to say three things about this. First, the two ways. Either you're going to scale it through a public delivery service system, or you're going to scale it through a market system. One of the two. Richard will probably tell me something else. Diga outra coisa, né? Discorde, mas, na minha opinião, essas são as únicas duas maneiras, principalmente em nível nacional, de ter escalabilidade. Se não tiver o componente do mercado ou do governo, não vai dar para escalar o projeto. Se falarmos de democracia e movimentos sociais, eu falaria outra coisa, tá? Só para constar. Mas, para entregarmos serviços para a primeira infância, precisamos fazê-lo através desses dois sistemas. A terceira coisa que eu quero dizer sobre isso é que as pessoas que desenvolvem o piloto do projeto, que fazem o piloto, que escalam o projeto, geralmente são diferentes. As que fazem o piloto e as que dão a escalabilidade têm habilidades diferentes. É um sistema diferente. Se vocês estiverem pensando em escalabilidade e inovação, acho que não vai funcionar, porque é uma inovação. E provavelmente haverá uma mulher incrível por trás que come, dorme e respira aquilo que ela quer concretizar, não é? Isso não será possível se você estiver preocupado em escalar o programa, o projeto. Você vai precisar ter uma outra infraestrutura, outros incentivos para poder dar escalabilidade a um projeto. Essa liderança pioneira, na verdade, está ligada à inovação e não necessariamente em outras ações. Se pudéssemos escalar a liderança dessa forma, todos estaríamos fazendo outras coisas, porque já não teríamos mais problemas para resolver. Como podemos nos certificar que a qualidade vai continuar depois que tivermos concluído o sistema? Tudo vai depender do que tivermos desenvolvido naquele sistema. Não podemos dar garantias, mas se tivermos desenvolvido os componentes certos, provavelmente teremos um círculo virtuoso, como o que nós vimos hoje pela manhã. Com o número 8, aquela figura, né, da salamandra, que vai se autoalimentando, retroalimentando. A minha resposta é, temos que focar no lado da demanda. Precisa existir alguém lá dizendo, não foi isso que nós combinamos. Não vou investir ou gastar $30 por dia dessa criança para isso. Então, essa parte é importante. E nós somos ruins, não sabemos bem lidar com a demanda. Podemos aprender muitas coisas, sim, na área de direitos humanos, etc., a lidar melhor com a demanda, como incluí-la. A Web TV no Peru foi uma experiência fantástica, realmente incrível. É uma programação dedicada, orientada às necessidades das crianças, da primeira infância. São talk shows, tem programas de criação de filhos, criação positiva dos filhos, tem campanhas com líderes naquele país, pessoas conhecidas que perguntam, realmente fazem debate sobre o que está sendo feito pelas crianças no Peru. Já chegou até a plataforma presidencial, o desenvolvimento infantil, graças à Web TV. Foi um dos melhores investimentos que nós já fizemos, com o lado da demanda. Esse é o lado da demanda. E assim, chegamos, por exemplo, ao Infobarômetro, que é uma forma muito técnica e muito boa de rastrearmos o desenvolvimento das crianças em um país. E eles divulgam os resultados na TV nacional, em rede nacional,
na Web TV. É algo dedicado, uma estratégia de comunicação orientada às necessidades do cidadão, dos pequenos cidadãos. E é realmente incrível, eu recomendo essa experiência. Lisa, muito obrigado. Achei que foi ótimo. Muito obrigado a todos e... eu ia perguntar onde você estava. Muito obrigado a todos e vamos continuar até o final da tarde. Obrigado. Bom, nós agradecemos então a senhora Lisa Jordan e também o senhor Eduardo Queiroz. E antes da nossa última atividade nesse terceiro simpósio internacional de desenvolvimento da primeira infância, nós teremos um coffee break. Nós nos vemos novamente em 20 minutos. Até já.